Senhoras e senhores, a Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, a SIGES, tem a honra de recebê-los para o Encontro Empresarial Empreendedorismo na Prática, Histórias Jaraguaenses de Sucesso. Para que possamos dar início, pedimos a gentileza de deixarem seus aparelhos eletrônicos no modo silencioso. Agradecemos aos patrocinadores do Encontro Empresarial e do aniversário de 85 anos da SIGES, LevMed e Cicobi Sejascred. A SIGES completa no dia 22 de junho 85 anos de associativismo. E, desde então, a entidade atua pelo desenvolvimento sustentável do setor econômico regional, através da representatividade e de ofertas de serviços e soluções que pretendem facilitar o dia a dia dos nossos associados. O Encontro Empresarial é um evento que tem como objetivo levar conhecimento, troca de experiências, insights criativos e muita inspiração aos empresários, colaboradores de empresas e para a comunidade de Jaraguá do Sul e região. Também é um momento único para network e novos negócios. Desejamos que aproveitem o evento ao máximo e muito obrigada pela presença. Para este encontro empresarial, temos a parceria do Sebrae Santa Catarina, que realiza a Semana do Microempreendedor Individual, que é de 22 a 26 de maio. Interessados em abrir um MEI, formalizar-se ou buscar instruções para o seu negócio, podem comparecer no Sebrae de Jaraguá do Sul, que fica na Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira, número 206, no centro, das 8 às 19 horas. Agradecemos a parceria do Sebrae para este evento. A Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, também é a nossa parceira, pois em 25 de maio é celebrado o Dia da Indústria. Em todo o estado, as entidades da Fiesc estão promovendo uma programação especial com oficinas e eventos com lideranças regionais para fortalecer o vínculo da indústria com a comunidade. Agradecemos a Fiesc e a sua regional do Vale do Itapocu por mais uma vez pelo seu apoio. Convidamos a senhorita Ana Clara Franzner Chiodini, presidente da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, a SIGES, para suas considerações iniciais. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Encontro Empresarial a SIGES. Hoje celebramos o início das comemorações dos 85 anos da entidade. Desde a sua fundação em 22 de junho de 1938, a SIGES tem desempenhado um papel fundamental na representatividade do setor empresarial aqui de Jaraguá do Sul, promovendo o desenvolvimento econômico e social da região, bem como o crescimento empresarial. Uma palavra que tem marcado de forma importante toda a trajetória de mais de 8 décadas aqui da SIGES é a palavra juntos. Temos trabalhado consistentemente essa palavra em nossa comunicação, pois acreditamos genuinamente que somos mais fortes se formos unidos, podemos avançar e ser cada vez melhores. O tema do evento de hoje é empreendedorismo, um pilar fundamental para o sucesso de uma economia e a construção de uma sociedade próspera. O empreendedorismo é um motor que impulsiona a inovação, a criação de empregos e o desenvolvimento sustentável. Além disso, é um catalisador de oportunidades e transformação social. Os empreendedores possuem uma habilidade relevante de se adaptar e prosperar em um ambiente muito desafiador. E a nossa função como entidade é reconhecer, incentivar e apoiar esses empreendedores, buscando criar um ambiente favorável aos negócios e facilitar ao máximo o seu sucesso. Hoje, teremos a oportunidade de ouvir e conhecer melhor 3 histórias de sucesso de empreendedores aqui de Jaraguá do Sul. Gostaria de agradecer imensamente a Ana Paula, ao Marcelo, o Ralf e o Paulo, por compartilharem conosco um pouco de suas trajetórias. Muito obrigada. E desejo a todos um excelente evento. Muito obrigada. Obrigada, presidente. Convidamos o senhor Célio Bayer, vice-presidente da Fiesc, Regional Vale do Itapocu, para que também sua fala. Boa noite a todos. Iniciando hoje a Semana da Indústria, né, que se comemora na próxima quinta-feira, dia 25, e mais um evento nessa casa que eu acredito de suma importância. Nós vamos estar tratando de cotas de PCDs.
algo meio polêmico, mas muito necessário que as empresas saibam o que é PCD, como é o diagnóstico e o que nós, empresários, precisamos fazer. Mas eu diria a vocês que não tem nada mais importante nós iniciarmos a Semana da Indústria do que ouvir cases, ouvir o sucesso da Agricopel. Começa aí com posto de gasolina, com distribuidora, agora inclusive supermercados, né? Mercado referência, a Brink e a Bold, que eu já tive o prazer de conhecer. E nessa função de vice-presidente, Paulinho, se me permite, eu tenho conhecido empresas que me surpreendem muito com o nível de inovação aqui na nossa região. Por isso, eu acredito que nada mais importante do que esse trabalho, Ana Clara, que nós estamos fazendo junto com o poder público, com outras entidades, que tivemos na última terça-feira em Florianópolis, tratando justamente de um desafio muito grande para o nosso município e para a nossa região, que é a reindustrialização. Nós somos uma região industrializada, industrial. Não podemos fugir dessa nossa cultura. E nós estamos preocupados justamente em reforçar isso, né, em todos os aspectos. E aí eu fiquei muito feliz que até o pessoal do CDL esteve junto, o pessoal do Novale. Então, é isso que eu sempre falo aqui, que nós não temos espírito de integração, nem de voluntariado, nem de associativismo. Nós temos atitude. E a nossa atitude foi justamente buscar na Fiesc suporte e informações, né, Chiquinho? Para que a gente possa desenvolver um trabalho de planejamento, e não só de oba-oba. Então, gente, desejo a todos um excelente início de Semana da Indústria, com esses 3 cases maravilhosos de empresas nossas aqui, que certamente hoje vão agregar muito ao nosso conhecimento, pelo valor que elas têm aqui para a nossa região. Um abraço a todos. Muito obrigada, seu Célio. Convidamos o senhor Daniel Maffezoli, vice-presidente de marketing da Assiges, para apresentar a nossa campanha de aniversário de 85 anos da entidade. Boa noite, sejam bem-vindos. O meu papel aqui é rápido, é apresentar para vocês algumas ações que a entidade preparou para comemorar com os associados e a comunidade o aniversário dos 85 anos. Eu vou mais próximo aqui, vou pedir licença. Para contextualizar, em 21, a gente realizou uma pesquisa em parceria com a CDL para falar com os nossos associados, não associados, ex-associados e com empreendedores para entender como que as entidades poderiam contribuir, estar mais próximo deles naquele momento de crise, de pandemia que todos nós estávamos passando. Tivemos vários insights positivos, muitas respostas e material que a gente trabalha até hoje para melhorar os nossos serviços e o nosso apoio ao empreendedor. Naquela pesquisa entendemos, na verdade a gente já imaginava, que muitos jaraguaenses e empreendedores jaraguaenses não conhecem bem a Assiges, não sabem muito bem o que ela faz e o papel que ela representa na sociedade jaraguaense, na região, no estado. E decidimos, com isso, no ano passado, lançar, acho que na história recente, a primeira campanha de mídia de massa, onde a gente apresenta um pouquinho melhor a Assiges, se aproxima do associado, da comunidade, tentando fazê-los entender o papel que a gente tem ao lado de quem produz, junto de quem produz, junto de quem inova, junto de quem trabalha na BR-280, uma conquista que tem sido avançada neste momento, depois de muitos anos de trabalho de toda a comunidade e da força empresarial, pública, aqui da cidade e da região, assim como na saúde, em diversas frentes, né, a Assiges ela tem as suas soluções empresariais, de educação, mas também tem o seu papel representativo, atuando junto às diversas frentes da sociedade pelo desenvolvimento econômico e social de todos nós. E nos 85 anos, a nossa ideia é continuar com uma campanha que mantenha essa aproximação, essa explicação, essa informação, essa apresentação da entidade. Obviamente
que quando a gente fala de uma data tão importante, de 85 anos, é comum a gente falar da história, e a CIGES tem muita história, mas um dos pontos mais importantes é que, em toda a história da entidade, ela sempre esteve junto da cidade, dos jaraguenses, pensando no futuro, nas demandas, nas necessidades que a sociedade ia precisar lá na frente, não só no presente, e é isso que o nosso selo e o nosso tema vem apresentar nesta campanha. Na campanha passada, trouxemos imagens representativas. Nesta campanha, a gente trouxe o protagonismo do nosso principal ator, que são os associados. Nesta campanha, representados pelos nucleados, alguns representantes, alguns núcleos, para falar desse papel que a CIGES tem junto ao associativismo e à classe empresarial. Então, a gente vai estar presente ao outdoor, né, com os nossos representantes, demonstrando que a união faz a força e que essa troca de experiências entre diversos setores produtivos da sociedade e empresarial ajudam no nosso desenvolvimento. Vamos estar juntos em busdoors, em anúncios, nas redes sociais, sempre trazendo reforçando esse conceito do juntos e mostrando, né, a participação da CIGES em diversos setores da economia e da nossa sociedade. Vamos estar no rádio também com um jingle, por favor. Nossa presença ajuda, nosso apoio fortalece. Junto com a CIGES, a cidade inteira cresce. Apoiando quem produz, quem inova e quem faz. Todos juntos fazendo a cidade crescer mais. A CIGES, eu e você, é Jaraguá sempre à frente, construindo o futuro e juntos no presente. A CIGES, eu e você, é Jaraguá sempre à frente. A CIGES há 85 anos construindo o futuro juntos. Patrocínio Leve Médios e Cobe Sejascred. E estaremos também juntos no dia 22 de junho, com uma palestra muito bacana, em um evento comemorativo, exclusivo para os nossos associados. Por favor, o convite. Thales Gomes é uma referência em inovação e gestão nacional, extremamente relevante no universo digital, e é um palestrante aí super requisitado mundialmente, e a gente está trazendo para esse evento. Vamos ter depois um coquetel super bacana, no nível da CIGES, para poder receber bem o nosso associado e ter um dia muito bacana para festejar o aniversário. Estaremos também juntos na Bienal do Livro, a primeira Bienal Internacional do Livro em Jaraguá do Sul, que vai ser realizado junto com a SCAR, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, no dia 19 a 29 de outubro. Então, um marco, um momento super importante, e que vem aí também ser lançado junto com o aniversário da entidade. E, por último, e não menos importante, muito importante, estamos juntos hoje nesse encontro empresarial. Esperamos que todos gostem, que tenham um bom evento, um bom encontro com pessoas super importantes do nosso ambiente empreendedor e empresarial, trazendo informação muito bacana. Tá? Uma boa noite e bom evento. Muito obrigada, Daniel. Esperamos contar com a presença de todos os nossos associados no dia 22 de junho para este momento tão importante da nossa história. As inscrições para o aniversário e para a palestra com o Thales Gomes já podem ser realizadas pelo nosso site, aciges.com.br.
Convidamos agora a senhorita Simone da Rosa, vice-presidente de Núcleos Empresariais da Assiges, para receber os nossos convidados e iniciar o painel sobre empreendedorismo na prática. Convidamos para subir ao palco o senhor Paulo César Chiodini, CEO do Grupo Agricopel e conselheiro da Assiges. Convidamos o senhor Ralph Sebold, fundador e CEO da Bold Participações S.A. E convidamos a senhora Ana Paula Centurião e o senhor Marcelo Centurião, fundadores da B-Brinquê, Brinquedos de Madeira, para compor o painel. Muito obrigada pela presença de todos. Passo a palavra para a vice-presidente de Núcleos, Simone da Rosa, que fará a mediação do painel. Muito obrigada pela presença de todos no nosso encontro empresarial. Este, particularmente, é um evento bastante importante para a nossa casa, pois vai trazer para nós a trajetória de empreendedores prata da nossa casa, que tanto nos orgulham e que fazem a diferença para Jaraguá do Sul. As histórias que serão compartilhadas aqui hoje, com certeza vão inspirar e trazer muitas sugestões para que possamos colocar na prática no dia a dia das nossas empresas. Então, gostaria de que todos se abanquem, fiquem à vontade, e gostaria de convidar, como a primeira a Ana Paula e o Marcelo Centurião, que juntos fundaram a B-Brinquê Brinquedos Educativos, para que possam contar para nós um pouquinho da sua história. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de começar me apresentando. Eu sou Marcelo Centurião. Eu sou engenheiro mecânico por formação, sou do Rio Grande do Sul e eu vim para Jaraguá do Sul em 2007, então me considero um jaraguaense desde 2007. E eu gostaria de agradecer imensamente a Assiges por esse convite. Para a gente, que somos, comparado aqui com quem está aqui conosco, somos uma empresa pequena ainda, é um imenso prazer, um imenso desafio a gente estar aqui conversando com vocês todos, mas é um agradecimento mesmo. Boa noite a todos, meu nome é Ana Paula Centurião, sou química, doutora em engenharia química e atualmente sou sócia da B-Brinquê. Para iniciar a história do B-Brinquê, nós convidamos vocês a assistirem um pequeno vídeo que nós fizemos em parceria com o Sebrae, que resume um pouquinho da nossa história, depois nós damos continuação. E a gente pensou, por que não? É uma ideia de negócio. Toda vez que a gente cria um brinquedo, para qualquer criança, é como se a gente estivesse criando e fabricando para a Beatriz. Meu nome é Ana Paula e eu sou a fundadora da B-Brinquê. A B-Brinquê nasceu depois que a Beatriz nasceu, a minha filha. E eu queria brinquedos que, ao mesmo tempo, fossem pedagógicos, que estimulassem o desenvolvimento dela, mas, ao mesmo tempo, que eles fossem coloridos e decorativos. Meu nome é Marcelo Centurião, eu sou engenheiro mecânico e sou cofundador da B-Brinquê. Na verdade, ela é minha chefe, né? Era muito difícil encontrar esses brinquedos de madeira aqui no Brasil, e então a gente teve essa ideia de criar nós mesmos. E aí eu comecei a brincar com isso. Ela mostrava as referências, eu fazia o projeto, né? Depois a gente fez outros produtos, à medida que a Beatriz ia tendo essas necessidades, e foi assim que começou. Quando eu vi, a gente poderia também fazer parte de outras famílias. Como a gente viu que a gente era um negócio, a gente pensou, a gente precisa então profissionalizar. Fomos até o Sebrae, criamos então o MEI. O MEI, ele te dá uma série de vantagens, né, para quem está iniciando. E a gente pode, ao mesmo tempo, ser uma empresa sem ter que estar pagando altos valores de imposto. No início da B-Brinquê, nós fazemos tudo mesmo, desde a produção até a parte final de envio para o cliente. Então teve uma série de etapas ali que nem eu nem ela sabia como fazer e que a gente teve que ir descobrindo. E aí os consultores do Sebrae de áreas específicas, área financeira, área de marketing, área de gestão de pessoas, eles vêm aqui e a gente trabalha para chegar lá. Hoje nós somos em 8 funcionários aqui na B-Brinquê. Eu adoro trabalhar com marcenaria e aqui eu me identifiquei mesmo. A gente recebe madeira, cortar a madeira, lixar a madeira, pintar. E embalar e mandar para frente, né?
E eu acho que a Bebrinquê é uma empresa que vai crescer muito ainda, porque cada dia eles estão criando brinquedos mais e mais legais. Quando nós iniciamos com o MEI, logo em seguida a gente já precisou fazer uma migração para ME. Com o ME, a gente precisou novamente fazer uma outra transição para EPP. E novamente a gente teve o apoio do Sebrae para nos guiar nessa transição. Como que eu vejo a Bebrinquê nos próximos 50 anos? Cara, imagina minha filha, sei lá, tocando isso aqui, eu já aposentado. A gente idealiza muita coisa na Bebrinquê. A gente está fazendo um trabalho para que a gente tenha uma parceria com mais escolas para poder oferecer esse tipo de brinquedo. E a gente também tem essa pretensão de ter mais pontos de loja física espalhados pelo Brasil. Continue acompanhando a expedição Sebrae 50+50 e conheça mais empreendedores que estão fazendo história por todo o Brasil. Então, esse vídeo... Então, esse vídeo nós fomos convidados pelo Sebrae para contar a nossa história. E foram cerca de 20 empresas de todo o Brasil que foram convidadas a fazer parte desse projeto Expedição 50+50. E nós fomos um dos escolhidos de Santa Catarina. Então, foi um orgulho enorme para nós. Da mesma forma que estar aqui, então, passando para vocês tudo o que a gente passou com a Bebrinquê. Como vocês viram, ela nasceu em 2015. A minha filha nasceu em 2015, a Beatriz. Em 2016, nós vimos a necessidade, sentimos a necessidade de oferecer esses brinquedos para ela, que fossem lúdicos. E quando a gente chegou para ver esses brinquedos aqui no Brasil, eles não tinham. E são teorias que são muito aplicadas na Europa. São bastante comuns. E aqui no Brasil, a gente tinha uma deficiência nesse nicho. O Marcelo, por ser engenheiro, então, ele topou esse primeiro desafio, que era projetar, então, uma cama para a Beatriz. Quando ele projetou, ele, então, deixou a deixa que ele poderia projetar novos produtos, que eu gostaria e que eu não achava aqui no Brasil. Então, nós fabricamos uma torre de aprendizagem. Esse produto até existia no Brasil, só que não de acordo com o que eu, como mãe, achava que seria seguro para minha filha. E eu sabia que isso era uma dor de outras mães e a gente projetou, então, o nosso próprio modelo de torre de aprendizagem, que até então, no Brasil, algumas empresas faziam, mas era uma cópia. Então, nós projetamos o nosso design de torre de aprendizagem com todos os itens de segurança que nós achávamos que deveria ter e que iria atender outras mães. E foi um sucesso, não tanto quanto a gente achou que ia ser mesmo, não achou que ia ser tanto sucesso assim. E foi aí, então, que nasceu a Bebrinquê. O primeiro produto, então, foi uma torre de aprendizagem. E depois a gente começou a criar outros produtos e então, deu o start na empresa. Nesse momento, então, com a empresa nascendo, né, com o nascimento da empresa, que começou, então, os desafios do empreendedorismo, né, porque até então a gente não tinha esse... isso de ter, né, de ser empreendedor. A gente era funcionário, trabalhava na indústria, trabalhava na educação, Ana Paula. E aí começou a aparecer os desafios. O primeiro desafio que a gente enfrentou logo de cara foi que a gente trabalhava no nosso apartamento. É um apartamento que fica ali na Ilha da Figueira, tem uma sacada grande, era ali que era a nossa marcenaria. Ali que eu tinha uma lixadeira, eu tinha um compressor, eu martelava coisa de noite. Então, não dava certo, né? Então, o primeiro desafio foi esse, foi a gente encontrar um local que fosse adequado para se montar uma marcenaria para fazer brinquedo de madeira. O segundo desafio que a gente teve logo de cara também foi assim, eu trabalhava durante o dia inteiro, a Ana Paula trabalhava durante o dia inteiro, as vendas iam acontecendo pela internet e à noite a gente tinha que então fazer a produção da empresa. Com uma criança de 2 anos na época, que te demandava tudo aquilo. Nós não somos aqui, não temos voz aqui, não temos nada, então era nós, fazia ela dormir e ia fazer essa produção. Então a gente começou a pensar, a gente precisa achar um lugar e precisamos contratar uma pessoa pelo menos, para assumir essa bronca para nós, né? Só que isso era um grande medo que eu tinha, eu sempre tive um grande medo disso,
pelo compromisso de eu fazer com uma pessoa, dizer, olha, eu vou ter que pagar um salário no final do mês e chegar no final do mês eu não ter esse dinheiro para pagar o salário. Esse era um grande medo que eu tinha. E conversando com isso, eu e a Ana Paula, uma coisa que nos ajudou a convencer foi assim, olha, para botar um funcionário para dentro da nossa empresa, ele vai ter que entrar na nossa empresa não para somar, ele vai ter que entrar na nossa empresa para multiplicar. Porque esse cara, além dele conseguir trabalhar especificamente nisso, ele vai liberar nós dois para pensar na gestão do negócio. Ele vai liberar a gente, que somos os empreendedores de fato, para pensar em gestão, pensar em inovação, pensar em tudo isso que vem com a empresa, né? Pensando em inovação, né, a gente chegou num próximo desafio, que talvez seja o desafio financeiro, né? A gente não tinha dinheiro, né? Nas contas é isso, a gente trabalhava para o nosso trabalho financiar a nossa empresa. Então, eu trabalhava durante o dia numa empresa para pegar o meu salário e financiar a nossa empresa, né? E isso foi até que a empresa conseguisse girar sozinha, né? Esse é um desafio grande que a gente teve, até a empresa conseguir girar sozinha, e aí a gente começar a pensar nas inovações, como, por exemplo, né? Quando nós lançamos esse produto, a Torre de Aprendizagem, a gente não focou apenas nesse produto. Então, quando a gente entrou no mercado, a gente pensou sempre em inovação. O que a gente precisa fazer para manter essa empresa no mercado e se posicionar no mercado? Porque, nesse meio tempo, outras pessoas começaram a fabricar. O que a gente precisava fazer para se diferenciar das outras pessoas? A gente precisava inovar. Então, a gente trouxe outros brinquedos que não existiam aqui no Brasil. Então, nós fomos os primeiros fabricantes do Brasil a fabricar gangorra e triângulo Pickler, por exemplo. E, além disso, fabricar era tranquilo durante o nosso processo produtivo. Mas o que a gente precisava fazer para melhorar? Implementar o Inmetro, por exemplo, era uma das opções. Então, quando a gente teve toda uma equipe, nos liberou para fazer o desenvolvimento das gestões, a gente foi a primeira empresa no Brasil a implementar a certificação de Inmetro, de torre de aprendizagem, triângulo e gangorra Pickler. Então, isso é um orgulho para nós. Porque, nesse ponto, não existiam empresas no Brasil que faziam esse tipo de brinquedo, nós fomos pioneiros, e fomos pioneiros na certificação do Inmetro. Então, hoje, o que a gente busca? Sempre inovar cada vez mais com brinquedos que sejam diferentes, que sejam lúdicos e que proporcionem esse momento de diversão em família. É isso. A etapa que a gente está hoje, né, como somos uma empresa jovem, né, a etapa que a gente está hoje, a gente está trabalhando, a gente está estudando para sair desse movimento que acho que todo empreendedor acaba fazendo, que é sair do amadorismo, né, que é isso de você montar lá no fundo de quintal, na sua casa, para profissionalizar a empresa. E o que a gente está percebendo e o que a gente está fazendo é que isso é feito através da educação, né? Então, a gente tem uma parceria muito grande com o Sebrae em fazer cursos de profissionalização. Com a própria CIGES aqui agora, nós somos usuários, né? Nós somos clientes da CIGES nesses cursos que são feitos, por exemplo, das trilhas de conhecimento, da própria mentoria que a gente está tentando entrar, ver se vai ser, né, funcionar. Porque o caminho é esse, né? O nosso caminho é esse. Se a gente quer chegar onde a gente está querendo chegar, e a gente está iniciando esse passo a passo, a educação é que vai nos levar lá. Eu acho que um dos pontos também que foi uma lição para nós no empreendedorismo, que hoje a gente não fabrica para vender. A gente fabrica o que o cliente quer comprar. Isso foi uma das coisas que a gente aprendeu. Então, não adianta eu fabricar uma coisa que eu acho que funciona porque eu quero vender. Eu vou vender se o meu cliente quiser comprar. Então, o que a gente busca hoje? A gente vai na dor do cliente. Eu preciso, então, sanar essa dor. E aí, essa etapa é muito importante, porque nós já tivemos vários brinquedos que a gente lançou, que achava que ia ser um sucesso, e não foi. A gente desistiu? Não. Então, a gente foi em busca de aprimorar aquele brinquedo ou aprimorar com outro produto. Sempre com esse objetivo. Eu vou fabricar o que o meu cliente quer comprar. Seria mais ou menos isso. Bem sucintamente a nossa história até hoje.
Tomara que dure ainda mais. Esse é um pequeno resumo, né? Dentro disso tem várias outras coisas. Depois a gente pode conversar nas perguntas, então. Muito obrigada a todos. Boa noite. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Marcelo. O relato de vocês, sem dúvida, é muito inspirador para todos nós. Que bom que a gente pode ter empresas como vocês dentro da nossa casa SIGES e saber que vocês estão no caminho, né, do crescimento, da gestão, que é um dos nossos pilares principais aqui hoje da nossa casa. Então, gostaria agora de convidar o seu Ralph para falar o seu case de sucesso para nós também, por gentileza. Fique à vontade, Ralph. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade à SIGES, né, na pessoa da presidente Ana Clara e de toda a equipe. Jaraguá do Sul, uma terra tão empreendedora, estar nessa casa tão importante para as nossas empresas de Jaraguá do Sul, podendo compartilhar um pouquinho da nossa história e da nossa trajetória e cultura, para mim e para a nossa equipe é uma satisfação, uma alegria. Cumprimentar também os amigos aqui presentes, colaboradores, a minha família, meus sócios. E a nossa história de empreendedorismo, ela começou um pouco antes de começar a Bold, que, na verdade, começou com o nome de Acrílico Santa Clara. Nós trabalhávamos na Metalnox, eu e a Nádia, na época nós namorávamos, funcionários do seu João Pereira, e eu tinha um desejo muito grande, obrigado, um desejo muito grande de empreender. E lá na Metalnox teve uma passagem interessante, quando eles estavam construindo a unidade da Ilha da Figueira, essa fábrica bonita que eles têm ali na Via Verde. Eu não sei como eu recebi uma nota do sistema de hidrantes daquela construção. E eu olhava para aquela construção, com 18 anos de idade, eu tinha um sonho em construir uma empresa como aquela. Só que a nota caiu na minha mão, e a nota era um valor, na época, de R$80 mil, o sistema de hidrante. E o meu salário era de... Desculpa, R$800 mil. E o meu salário era de R$800. E na hora eu fiz a conta, né? O tempo que demoraria só para eu guardando todo o meu salário, que na época eu não conseguia guardar quase nada, para poder construir uma empresa como aquela. Então, esse foi um fato assim que, aos meus 18 anos, foi um momento bem traumático, vamos dizer assim. Mas aí nós começamos, em paralelo ao trabalho na Metalnox, vender roupas. A Nádia que vendia, na verdade, eu carregava sacolas. E depois de um ano e meio vendendo roupa, numa mesa de café da tarde na casa dos meus pais, eu perguntei ao meu pai, que trabalhava na Halmac Máquinas, aqui de Jaraguá do Sul, trabalhava em compras, o que ele sentia falta em Jaraguá do Sul, que nós pudéssemos começar sem muito dinheiro, praticamente nada, que não tivesse muita concorrência para a gente conseguir fazer o pé de meia mais rápido. E na hora ele falou acrílico. Eu tinha feito eletromecânica no Senai, em paralelo ao meu ensino médio, mas no Senai nós não aprendemos nada sobre plástico na ocasião. Quando ele falou acrílico, eu pensei em réguas, esquadros escolares. Depois que eu fui entender que eram as proteções das máquinas de empacotamento, enfardamento da Halmac. Então, a ideia do que nós começarmos, em que ramo empreendemos, foi do meu pai. No dia seguinte, a dona Gorete, que está aqui presente, a minha mãe, abordou eu e a Nádia e perguntou se nós não gostaríamos de começar essa empresa juntos. E aí nós topamos na hora. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui alguns slides. Então, aqui é a foto na ocasião dos 20 anos de Bold, dos meus pais, a nossa direita, eu e a Nádia. Nós 4 fundamos, proveniente de um sonho de empreender. Nós trabalhamos com muita seriedade, sabemos, servimos a empresa diariamente e sempre com uma busca muito grande de nos aperfeiçoarmos. Mas nós temos muito claro que a empresa ela é o meio para nós podermos materializar esse sonho que temos. E aqui nós começamos, nesse barraquinho de madeira, na rua Arthur Gomes, aqui na Vila Nova, né, atrás da casa dos meus pais. Tem uma história interessante aqui, porque logo que nós começamos, nós fomos visitar a VEG Automação. VEG Automação produz painéis elétricos, hoje produz, né,
muitos itens na época. Eles utilizavam as proteções dos painéis elétricos em acrílico, as plaquetas que vão na frente dos painéis também gravadas em acrílico. E fomos visitar o departamento de compras. Já tínhamos visitado a Indumac, já estávamos vendendo para a Indumac, o seu Célio está aqui conosco, e para a Halmac também. E aí, tem umas 2 semanas, eu estava um dia de tarde, um verão, embaixo desse Eternite, aí, trabalhando de bermuda, um guarda-pó que eu tinha da época do Senai, chinela havaiana, uma poeira danada lixando peça, toca a campainha. Eu sozinho em casa, vou olhar, já conheci, né? Era o José Américo, o nome dele, responsável por homologação de fornecedores da Vega Automação. Eu, com protetor auricular, tirei rápido o protetor e ele abriu o portão, ele entrou, ele veio aí dentro, ele tinha um checklist na mão, uma prancheta, eu nunca vou esquecer, uma das primeiras perguntas que ele me fez, suando dentro desse barraquinho aí, num dia de verão, é se nós tínhamos ISO 9000 na boca. Para vocês sentirem o drama, né? Mas, enfim, aí a casa dos meus pais, né, a cozinha era o escritório da empresa. Ali na foto à direita superior nós estamos ajudando os pedreiros, estávamos ampliando, não porque a empresa estava crescendo, mas é porque nós éramos totalmente sem noção quando fizemos aquele barraquinho, né? Aqui embaixo a dona Gorete, de blusa azul, olha como era improvisado. Ela trabalhava embaixo de um ar-condicionado que jogava vento quente limpando peças, e lá dentro da sala nós tínhamos a primeira máquina computadorizada. O Ednei está aqui conosco, tem 20 anos de casa. Onde é que está o Ednei? Lá, né, Ednei? O Ednei trabalhava dentro daquela salinha ali. Lá, a foto à esquerda superior é quando recebemos a primeira máquina laser, já tínhamos mudado para um galpão na Rua da Arena, e estava eu, a Nádia e a dona Gorete. E aí, hoje nós temos 2 plantas industriais aqui em Jaraguá do Sul, mais de 600 colaboradores e 16 lojas, 10 delas no Brasil, 6 na Colômbia, e 10 no Brasil, 5 na Colômbia e 1 no Chile. Trabalhamos basicamente em 3 segmentos: o segmento que deu origem à companhia, fornecimento de peças industriais em acrílico, policarbonato, e hoje em dia muitos outros plásticos de engenharia, como PP, UHMW, PAD, nylon, enfim, uma série, perfis de alumínio. Comunicação visual, parte de displays, expositores, fachadas de lojas, e também a construção civil, em coberturas de policarbonato e tudo mais. Aqui temos alguns outros exemplos. A indústria que a gente atende é uma indústria bem ampla, desde indústria alimentícia, fabricantes de máquinas, equipamentos, painéis elétricos, indústria náutica, moveleira, florestal, enfim. Na construção civil, temos próximos aqui a Jaraguá 2 cases interessantes. Um é a cobertura na direita superior, com o céu azul ali, a cobertura do nosso aeroporto da capital, Florianópolis, são 2.000 metros quadrados, feito em policarbonato compacto. E embaixo, uma obra que fornecemos a matéria-prima para a revitalização do Jardim Botânico em Curitiba. Alguns exemplos aqui também de materiais para fachadas e displays. Essa é a nossa unidade matriz aqui em Jaraguá do Sul, no João Pessoa. Aqui é uma foto da planta que nós produzimos, esses produtos que eu citei. Aqui é a nossa parte de desova de container e armazenamento, também ali no João Pessoa. Além desse CD aqui em Jaraguá, nós temos um CD em Diadema. Uma planta também no João Pessoa que produz chapas acrílicas. Desde 2017, iniciamos esse empreendimento. Aqui são as lojas: Diadema, Belo Horizonte, São José do Rio Preto. Estamos também em eu não estou conseguindo ver, Curitiba, Chapecó, Guarulhos, Porto Alegre, Maringá e Florianópolis. Em 2018, eu e o Reimar, meu irmão, fomos à Colômbia e ao Chile e fizemos uma pesquisa de mercado lá, no intuito de começar a internacionalizar a companhia, visando a perenização, o crescimento dela. Na época até foi uma ideia questionada pelo Conselho: pô, nós temos tanto para crescer no Brasil, por que nós iríamos abrir alguma loja fora, né? Mas tanto que a primeira reunião que a gente apresentou a proposta, depois dessa ida à Colômbia e ao Chile,
foi vetada. E nós fomos e voltamos com muita tranquilidade, porque nós percebemos que o serviço que nós fazíamos no Brasil, lá o produto era vendido mais caro do que aqui, não era tão desenvolvido os segmentos, qualidade até um pouco inferior. E aí, depois de 3 meses, nós reapresentamos a proposta, mas com viés do crescimento e do desenvolvimento do nosso time. Bom, como é que a gente pode, eventualmente, né, crescer no Brasil, consegue conquistar um market share né, interessante, digamos que o mercado ficasse restrito para crescimento? Como é que nós vamos continuar mantendo um ritmo de expansão sem a menor experiência internacional, né? Sem um quadro de colaboradores que falasse o espanhol, por exemplo, em cada área, sem que a contabilidade tivesse as noções e a controladoria de apuração, né, entre unidades internacionais, e assim todos os setores. Aí foi aprovado, porque com esse viés justamente de desenvolvimento da equipe e crescimento da empresa. Em janeiro desse ano, nós abrimos no Chile, em Santiago, uma unidade lá, e essas são as nossas unidades da Colômbia. Temos 2 em Bogotá, uma em Medellín, Cali e Barranquilla. Temos um escritório em Hong Kong com 1 colaborador. Esse escritório nos permite fazermos exportações para a América do Sul, consolidação de container, quando são clientes que têm um volume interessante, mas de repente ele não consegue fechar um container, então a gente monta o container, desenvolve novos fornecedores. Esse profissional lá também ajuda na manutenção dos atuais fornecedores. Esse para nós é um gráfico muito importante, a gente trabalha muito forte o crescimento da companhia, e justamente pela possibilidade de criação de oportunidades. A gente vai falar um pouquinho à frente do quanto para nós isso é significativo. E aqui a gente chega, então, no nosso propósito, que é colaborar para o crescimento das pessoas. E por que eu trouxe, né, nesse evento de empreendedorismo? É porque a gente, realmente, a Bold começou de um sonho que é vibrante e ele pulsa todos os dias. E esse sonho, quando nós fomos escrever o nosso propósito, nós voltamos para a nossa origem. O que nos motivou a abrir a empresa, o que nos motivou a trabalhar na época 18 horas por dia, assim como o Marcelo falou que ele dava umas marteladas lá, os nossos vizinhos também foram muito tolerantes lá na Vila Nova, porque era 18 horas por dia trabalhado. Eu terminei o ensino médio, fazia telecomunicações na Tupi, parei o meu curso de telecomunicações e não me formei. Justamente porque, na época, eu optei em nós empreendermos. Então, o primeiro sonho a ser conquistado foi de nós 4 fundadores. Através da empresa, nós pudemos empreender. Então, a Bold nos possibilitou empreender. Então, nos tornamos empreendedores através da Bold. Os nossos 3 diretores, o Reimar é sócio da empresa, meu irmão, diretor comercial. Quando fundamos a empresa, ele ainda era um jovem adolescente, mas ele passou por todos os setores da companhia. A Eliana, nossa diretora administrativa, e o Norberto, pessoas que entraram na Bold sênior, com grande experiência, a Eliana até com experiência em multinacional, se tornaram diretores pela primeira vez na Bold. Né? Por maior que fosse a experiência deles como gerentes em grandes empresas, mas isso para nós é um motivo de muita alegria. Nós temos 23 gerentes. Desses 23 gerentes, 19 gerentes são pratas da casa. Desses 19, 16 se tornaram gerentes a primeira vez na Bold. Os outros 3 que entraram já como gerente, somando, passaram a gerir novas áreas, novos desafios que até então eles não tinham uma experiência de gestão. Então, essa é um exemplo da conexão com o que nos motiva. São 30 coordenadores que também prata da casa. O Ednei, que tem 20 anos, a Letícia, está aqui conosco também, tem 18 anos, e todos os demais, para nós é um sentimento de muita alegria. 22 líderes, e nós temos 4 colaboradores expatriados, são 2 brasileiros que tocam a unidade da Colômbia, o Maicon, um terceiro brasileiro que toca o Chile,
E o Juan, ele é um colombiano que ele participou do início da Bold na Colômbia, na implantação do SAP lá, cuidava de toda a parte administrativa das lojas da Colômbia, e aí ele foi para o Chile, já com essa experiência para tocar essa parte administrativa no Chile e a implantação do software lá também. Então, isso para nós também é um motivo de alegria. E aqui resume um pouco da nossa, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, nossa miscigenação dentro da empresa, vamos colocar assim, né? Somos de 637 colaboradores, 75 pessoas não são brasileiros, são de outras 6 nacionalidades, né? Haitianos, argentinos, venezuelanos, chilenos, a maior equipe na Colômbia e em Hong Kong. Isso para nós também é um motivo de muita alegria. Então a gente mudou um pouquinho, né? O nosso não que mudamos, mas a gente mudou uma frase. A gente sempre, né, traz uma frase: o mundo nos inspira, e nós fizemos uma junção: colaborar para o crescimento das pessoas, pelo mundo nos inspira. Crescimento traz desenvolvimento, traz desafios, traz aprimoramento, a gente se supera, e aqui tem um pequeno vídeo da nossa história. Para você, o que move uma empresa? Acreditamos que as pessoas são o nosso maior patrimônio. Crescemos pelas pessoas através da união, dedicação e criatividade, sempre acreditando que a simplicidade é o melhor caminho para a eficiência. Por isso, temos orgulho de carregar em nosso DNA o jeito Boulder de ser. Jeito que é trabalhador, comprometido com o crescimento e ao mesmo tempo receptivo e acolhedor, que proporciona uma mistura entre culturas que resultam em um jeito inovador de ser. Somos movidos pelo desejo contínuo de empreender, gerando oportunidades para o nosso time baseados em nosso propósito: colaborar para o crescimento das pessoas. A nossa história iniciou em 2001 na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. De lá para cá, trabalhamos, suamos, crescemos, oferecendo soluções para os segmentos da indústria, construção civil e comunicação visual. Ano a ano nos entregamos, superamos os nossos desafios na busca para nos tornarmos uma empresa global. Hoje possuímos 17 lojas e 2 parques Fabris espalhados pelo Brasil, América do Sul e Ásia, atendendo os nossos clientes com atenção e cuidado nos detalhes. Além disso, marcamos presença no mercado internacional, expandindo nossas lojas pelo mundo. Quando o assunto é evolução, dedicamos pessoas, esforços, investimentos e desenvolvemos parcerias estratégicas. Afinal, juntos podemos encontrar as melhores soluções. Todos esses diferenciais tornam a Bold referência no mercado. Mas a verdadeira força de trabalho está nas pessoas, que acreditam que sempre é possível fazer melhor. Bold, o mundo nos inspira. Para finalizar aqui, mais uma... Como a gente começou falando em sonho, essa frase do George Cox, um filósofo empresário, para mim chamou muita atenção aos 3 anos quando eu li ela. Eu acho que toda pessoa que empreende, ou que vai empreender, ou que empreende dentro de uma empresa como colaborador, enfim, ela tem um sonho. Quanto mais ela estiver conectada com esse sonho, maior vai ser a materialização desse sonho. Então, essa frase diz assim: seja seu sonho, ame-o desesperadamente, creia nele com todas as suas forças, defenda-o do medo e da dúvida, então ele se realizará. Então, é um pouquinho da nossa história. Muito obrigado. Parabéns a Sigis pelos 85 anos. E Jaraguá do Sul é uma cidade super empreendedora, com tantas empresas aqui de excelência. Nós podemos estar aqui com os colegas, é um motivo de muita alegria, e muito obrigado. Muito obrigada, Ralph, pela sua história. Realmente muito inspiradora para nós. E agora, gostaria de chamar o seu Paulo para contar o seu case da Agricopel. Então, boa noite. Cumprimentar os colegas aqui, a Simone, a Ana, a presidente da Sigis. A encomenda que veio para mim é falar um pouquinho da nossa história de empreendedorismo, né?
e, de certa forma, acaba se confundindo com as empresas que a gente representa, né? Mas eu vou tentar sair um pouquinho da empresa e contar um pouquinho da minha história, né? Como é que começou. E aqui nos depoimentos aqui anteriores dá para a gente ver bem esse sonho, né, de empreender. E Jaraguá do Sul, de certa forma, é uma cidade extremamente empreendedora que inspira realmente, né? A gente vê grandes cases e que, de certa forma, eu me considero inspirado pela cidade, inspirado aqui pela Associação Empresarial, que congrega todas essas ideias, as empresas, todas as indústrias aqui da nossa região dentro desse espaço, né? Então, é muito importante. Na verdade, nada contra quem tem muitos empreendedores que trabalham nas empresas, né? E às vezes as pessoas confundem o dono da empresa é empreendedor. Pelo contrário, né? Acho que todo o time, né, que faz parte de um projeto, de um sonho, de uma empresa é empreendedor, né? A gente vê grandes empreendedores em grandes empresas. Aqui em Jaraguá a gente tem vários cases, né? Um que é o mais evidente aqui, que é a VEG. Então tem vários profissionais de carreira que são empreendedores dentro daquele sistema, né? Mas no meu caso, praticamente assim, eu tive 2 pais na minha vida. Eu tive meu pai, que sempre teve essa preocupação de criar sempre nos aconselhava desde crianças, desde muito pequeno, desde que eu me conheço por gente, de fazer algo, de empreender, de fazer algo por si só, então, né, de criar alguma coisa, né? Então conhecimento, esse ensinamento veio desde muito pequeno, né? E tanto é que a minha vida foi dentro do posto de gasolina desde criança, então não tive outra experiência a não ser no posto de gasolina. E meu outro pai foi o meu irmão mais velho, o Beto, que ele tem 13 anos mais do que eu. Então, ele, quando jovem, com 14 anos, foi trabalhar com uma tia minha em São Paulo, no litoral de São Paulo, em Itanhaém. E lá ela tinha restaurante, tinha sorveteria, tinha um complexo turístico, né? E ele, com 17 anos, foi visitar uma feira em Santos e viu, na feira tinha uma exposição de caminhão, e ele viu um caminhão na feira e se apaixonou pelo caminhão. Voltou para o restaurante, lá para o complexo da minha tia, e comentou que ficou apaixonado pelo caminhão. E aí tinha um cliente, que era diretor de um banco, o cliente provocou ele, disse: ó, compra o caminhão que eu financio para você, e você começa a tua vida profissional. E ele pegou essa ideia e comprou o caminhão sem carteira e começou a trabalhar na estrada, né? E sempre foi muito inspirador para nós no dia a dia, né? E com esse período de 17 a 21 anos que ele ficou na estrada, ele conheceu um mundo diferente, que era o mundo de Jaraguá, lá em 1977. Né? Então, viajando pelas estradas e pelas cidades, com a experiência de morar em São Paulo, ele trouxe essa visão do cuidado com o cliente. Né? Então, a gente sempre teve isso é muito latente no nosso negócio, e eu, pessoalmente, né, a preocupação em atender bem o cliente, em suprir as necessidades, né, resolver as dores do cliente. Né? A gente sempre deixou tudo de lado em função dos clientes. Então, teve essa história, né, que eu posso contar para vocês aqui. Então, a gente sempre foi movido a cliente. E a minha história, então, basicamente, nasci dentro do posto de gasolina, lavei carro, cuidei do restaurante, da lanchonete. E na época, com, sei lá, 13, 14 anos, eu tinha que dar conta das contas a pagar, né? Que era, na época, a gente nem entendia muito de gestão. O nosso objetivo era pagar as contas, né? Quando o Marcelo falou assim, pô, meu medo aqui era contratar um profissional, e no final do mês eu tinha que fazer frente, né, a esse salário, né? Então não podia somar, tinha que multiplicar, né? E no meu caso, lá no nosso caso, aqui está o meu irmão João, que trabalhou comigo também da mesma forma, né? Então, a gente tocava lanchonete com 13, 14 anos e tinha que fazer frente às despesas. Então, nós tínhamos que produzir resultado já na época. Então, é mais uma menção ao meu irmão, né, que deu essa responsabilidade, transferiu o fardo, né, na época, que fez a gente crescer muito com isso, né, aprender quanto custa, né, como é que é fazer custo, né. Então, foi muito bacana essa passagem, né. Aí, claro, depois da lanchonete, tocar o posto, e aí veio os outros negócios. Nosso negócio é totalmente verticalizado em combustíveis, né? Desde distribuição de lubrificantes, marca Shell, aqui no
Santa Catarina e no Paraná. A gente é transportador de combustível, a gente é distribuidor para o mercado B2B, a gente é sócio da Raizen aqui em Santa Catarina, que é distribuidor para o mercado, para os postos, marca Shell, né? A operação do varejo também, dos postos, a gente opera uma quantidade de postos aqui. Então, foi toda essa passagem, mas sempre... o empreendedor ele acaba tendo coragem para fazer as coisas, né, Marcelo? E a gente sempre, eu brinco, às vezes, se a gente fosse fazer muito business plan, muito cálculo de retorno, a gente não tinha começado nada, né? Então, o empreendedor ele sempre vê o copo cheio, nunca vê o copo vazio, né? E a gente já deu muitas cabeçadas, né, também nessa nossa jornada, porque acredita, né? E o empreendedor é o cara que acredita sempre, né? Então ele sempre ele não vê perigo, ele vê só desafio e só vê coisa boa. Mas uma coisa também que eu, na minha jornada aqui, a minha mulher está aqui, a Marli sabe da jornada. Por muitos anos, mais de 20 anos, eu trabalhei sábados e domingos, inclusive, né? Então eu entendia que para ser diferente eu tinha que conhecer profundamente do negócio. Desde as questões tributárias, no detalhe, né, para poder ser diferente, né, não ser melhor que a concorrência, mas ser diferente e poder produzir resultados diferentes, né. Então, aí, às vezes, eu via assim, colegas com final de semana com hobby, né, Jeep Club e tal, e o nosso negócio era no posto de gasolina, era vendendo, abastecendo na bomba e conhecendo o cliente, né. Então, foi uma jornada bastante dura. E aí, se perguntarem para mim, foi difícil? Não, foi muito legal. E é muito legal, né? Você fazer o que gosta, atender o teu cliente, estar aí à disposição, né? Então, nós não tínhamos sábado, domingos, feriados, né? Nós trabalhávamos 18 horas por dia, não havia problema nenhum. E, pelo contrário, sempre muito feliz. Então, o empreendedor tem isso com ele, né? Tem essa jornada que ele, quando acredita no sonho, sai de uma jornada de trabalho e começa outra em casa, e se virar à noite não tem problema, ele está feliz e ele quer realizar. Então, esse é o empreendedor. E nós éramos assim, né? Sempre tentando buscar mais conhecimento, né? E tentava sempre fazer as coisas diferentes, né? Eu visitei muito o mercado, conhecer, ver, trazer novidade, inovação, né? Que nem hoje se fala muito em inovação, a gente já sempre pensava em trazer coisas diferentes, né? E teve alguns marcos, né, no nosso negócio, quando o mercado de combustível abriu. Era um mercado totalmente fechado. E, só para vocês terem ideia, o nosso sindicato era contra a abertura do mercado, né? Queria que o preço ficasse tabelado, porque não queria o comodismo, né? E nós éramos contrários. Que se estabeleça o competente, deixa abrir o mercado, abre 24 horas conforme quer. Né? Então, o primeiro grande marco, assim, eu falei para vocês que no começo era pagar as contas, era a gente acordar de manhã para poder pagar as contas, né? Depois, um grande desafio foi a abertura do mercado, aí quando o mercado totalmente regulado, aí, de repente, tudo podia. Aí a sonegação, assim, no país foi uma coisa de maluca, adulteração, e a gente sobreviver naquilo. Depois teve um outro fato, acho que relevante também, na nossa jornada profissional, foi quando o advento das lojas de conveniência no posto, que foi lá em 88, 89, e nós construímos a primeira em 93, e no Brasil ainda não tinha isso era muito comum nos Estados Unidos, né? Tanto é que nos Estados Unidos o mercado de conveniência ele é tão grande quanto o de supermercado, muito evoluído, né? Nós começamos muito depois. Então, foi um outro grande desafio, né? A gente poder implementar, acreditar, né, que não tinha um negócio que geralmente os clientes olhavam, principalmente Rio, São Paulo, o preço da conveniência era 2 vezes que era do mercado, né? E não sobreviveu, tanto é que é uma dificuldade bastante grande. E a gente trouxe isso para a nossa cidade interior, como Jaraguá, e com preço competitivo, né? A gente entendia que o supermercado era nosso concorrente, né? Então, foi, acho que, um outro grande passagem e um grande aprendizado. Depois, teve também o fato da verticalização, que eu falei para vocês. Eu acho que a gente entender, querer participar de toda a cadeia do negócio. Eu acho que essa também é um negócio que trouxe outro marco, né? Que não é fácil você verticalizar desde o transporte, distribuição, estar no varejo, né? Operar varejo não é fácil, né? Então, também foi um grande desafio, um grande marco que trouxe muito aprendizado. Em 2012, nós fizemos associação com a Raizen, a Raizen é uma associação entre a Cosan, é o maior produtor de álcool e açúcar do mundo, que comprou a ESSO no Brasil. A ESSO queria ir embora na época,
e eles fizeram a compra da companhia, e a Shell, na época, também não tinha um tamanho tão grande e acabou se juntando, então, o Cosan, com a marca Esso e Shell, criaram a Raízen. A Raízen vem do nome de raiz e energia, né? Raiz da cana e energia da energia da própria cana, do açúcar, no etanol e também na produção de energia no combustível, né? Em 2012, nós fizemos o mesmo movimento aqui em Santa Catarina, então foi um grande desafio, né? Foi, eu acho que, um aprendizado muito grande como empreendedor também, como experiência. Em 2011, nós ficamos negociando 9 meses para 2012 começar o negócio. Então, eu acho que queria passar um pouquinho da nossa experiência, né? Para vocês aqui como empreendedor, e falar que é uma jornada bastante desafiadora, mas recompensadora. Não por grana, por realmente dever cumprido, gerar oportunidade para as pessoas. Nós temos hoje praticamente 2.300 funcionários, pessoas excepcionais. Ninguém faz nada sozinho se não for as pessoas, né? Nenhum empreendedor consegue o resultado se não tiver um time comprometido, um time dedicado, um time treinado e junto, né, com o mesmo propósito, com os mesmos valores, buscando os objetivos. Então, eu estou muito feliz por poder estar aqui falando um pouquinho dessa nossa experiência. E se a gente sair daqui hoje, que despertou em alguém de vocês que está aqui presencialmente ou não, essa jornada do empreendedorismo e puder produzir algo bom para a sociedade, a gente vai sair muito feliz daqui. E cumprimentar os colegas aqui pelas belas histórias, né? Todos começam assim, que nem a Bold, começam assim. A gente também não foi diferente, começamos um posto de gasolina lá em 1977. Negócio bem pequeno, bem rústico, em 77. Fizemos 45 anos no ano passado. Muito obrigado pela participação e pela presença aqui, pelo convite. Obrigada, seu Paulo. Quanta coragem, né? Tem aqui nessas cadeirinhas espalhadas hoje, né? Sem coragem, ninguém vai para frente. É isso aí. Gente, nós vamos iniciar o momento das perguntas. Eu já recebi algumas aqui e vou direcionando. Mas, como primeira pergunta que eu recebi aqui, é direcionar para a Agricopel e para a Bold. Quais são as principais dificuldades que vocês tiveram no passado, mas que, nos dias de hoje, fez com que a empresa de vocês se tornasse consistente? E como é que vocês visualizam o empreendedorismo daqui 5, 20 e 30 anos? Já falei um pouco das dificuldades, né? E a jornada e todo o negócio tem muita dificuldade. Eu sempre digo lá na empresa, se não tiver dificuldade, não precisa da gente, né, estar lá para resolver as questões. Mas eu acho que a grande dificuldade, né, realmente é o conhecimento. É você ter um time alinhado, tendo os conhecimentos, né, as ferramentas necessárias para a gente poder gerir e produzir resultados. Como é que vamos estar daqui a 5, 10, 20 anos? Eu acredito muito que os negócios mudam, coisas novas aparecem, mas, geralmente, nas dificuldades, nas mudanças que aparecem as oportunidades, né? Nós temos um negócio que é o Arla 32, que em 2012 ele acabou sendo obrigatório. Então, todo carro a diesel, motor a diesel Euro 5, tem a necessidade de usar esse produto na proporção de 5% da quantidade de óleo diesel. Quando a gente viu aquilo, alguns entenderam que era a maior dificuldade do mundo. A gente tem muitos clientes, né, que têm abastecimento dentro da companhia. Eu vi aqui colheita de floresta, né, por exemplo, a Clabinha é uma cliente nossa, que a gente abastece a frente de colheita. Então, a gente tem que ter mais um equipamento, mais um tanque, um caminhão diferenciado, que é um caminhão diferente. Então, o desafio é grande, né? Mas a oportunidade também é grande, né? Então, a gente, como eu disse, o empreendedor olha sempre com o copo cheio, não o copo vazio. A gente entendeu que aquilo era uma oportunidade e, com certeza, o empreendedorismo, os negócios, as oportunidades sempre existirão daqui 5, 10, 20 ou 30 anos. Bom, dentro do que o Paulo coloca, os desafios eles são constantes, né? E eu
creio que um ponto marcante da nossa história foi nós irmos saindo da operação gradativamente e criando uma estrutura de gestão, de coordenação, de liderança. E aí todos os desafios envolvidos, né? Foi falado antes em treinamento, em alinhamento, né? Com o norte dos objetivos, tendo os objetivos como norte e tendo uma equipe engajada a fim de chegar e atingir os objetivos, né? E em relação ao empreendedorismo, né? A 5, 10, 15, 20, eu acho que a energia envolvida ela tende a continuar pulsando, e são pessoas que têm seus sonhos, seus ideais, sobem um degrau e tenta subir mais um e sucessivamente, né? E as mudanças, como também foi colocado, elas vêm em formas de desafio, de oportunidades. E aí, depois que acaba dando certo, a gente olha para trás e agradece, né? Com muita alegria, porque são situações e oportunidades para evoluirmos, para nos desenvolvermos também. Acho que é dentro disso. Jorge. Obrigada. Agora é uma pergunta para Bebrinquê. Considerando que o segmento de brinquedos é muito competitivo e o produto Bebrinquê tem um tempo de uso relativamente longo, qual é o futuro que vocês visualizam diante de um mundo cada vez mais digitalizado? Essa é uma pergunta que, hoje em dia, a questão digital. Nos últimos anos, então, a gente tem muito acesso às telas. E, com acesso às telas, a gente tem várias questões sobre desenvolvimento psicomotor da criança. Então, como é que a gente fala dos nossos brinquedos? São brinquedos que a criança precisa brincar. Então, ele não tem pilha, ele não tem bateria. A pilha e a bateria é a bateria da criança. Então, é muito fácil a gente identificar uma criança que assiste muita televisão, que assiste muita tela, frente à criatividade, quando comparada a uma criança que inventa a brincadeira. A criança, por si só, ela é muito lúdica. É diferente do adulto. E é muito comum o adulto, imaginar que a criança ela não brinca com aquele brinquedo. E isso é um desafio que a gente tem muito grande, que muitos pais falam exatamente isso. Meu filho não vai brincar com brinquedo. E a gente já provou que isso é o contrário. E chega a criança e brinca muito com o brinquedo. Então, o brinquedo da Bebrinquê, ele pode ser utilizado, no mínimo, como a gente diz, né? Até os 8 anos, que é a idade que a nossa filha tem. Então, pode ser utilizado com uma idade mais do que isso? Pode. Então, a gente está falando aí de 8 anos. Mas a questão vou estar utilizando o mesmo brinquedo e aí não vou comprar nunca mais. Hoje em dia, a nossa sociedade ela tem mudado e tem evoluído bastante. Então, sim, as telas fazem parte, mas aquela brincadeira, aquele desenvolvimento da parte orgânica, ela precisa e deve ser oferecida para as crianças. Então, eu acredito que quem tem criança pequena em casa consegue identificar. Eu vejo, por exemplo, a minha filha. Quando ela assiste televisão, a gente chama ela de zumbi, porque ela assiste televisão, ela faz tudo no automático, ela não se dá conta do que ela está fazendo. E agora, quando ela brinca fora, quando ela brinca com brinquedo, ela inventa brincadeira, ela inventa histórias, você tem uma criança completamente diferente. E isso facilita muito a rotina de casa. Então, quando a gente inventa brinquedo, a gente pensa o quê? Como que eu vou facilitar a rotina no dia a dia da casa? E a gente fabrica, então, diferentes brinquedos para que proporcionem todas as atividades em casa, para não ficar sempre no mesmo brinquedo, né? E também, falando sobre isso, quando a gente pensa nos brinquedos que a gente fabrica, é exatamente isso que falou, é um brinquedo de um ciclo longo, né? Só que eu sempre penso em um ciclo que se fecha, né? É um ciclo da criança que está brincando, que brincou, que traz aquela memória, né, daquele brinquedo, que essa criança vai se tornar um pai um dia,
E isso vai trazer nele aquela memória que ele vai ter lá dentro, né? Isso é verdade porque é uma coisa que acontece com nós mesmos, na verdade, né? Eu tenho nitidamente da minha infância, aquela coisa que fala do cheiro da chuva, né? Eu tenho nitidamente da minha infância o gosto da madeira. Porque quando eu era criança eu tinha brinquedos de madeira e eu botava aquele brinquedo na boca e eu lembro do gosto que isso tinha. E eu não vou negar que quando eu estou fabricando hoje brinquedos de madeira, é disso que eu me lembro, sabe? É essa memória que me traz lá de trás de eu, quando era criança, na minha cidade natal, com meus primos, sabe? Então, tudo isso vem junto. E eu tenho certeza que a gente, os nossos brinquedos hoje, a gente está deixando essas memórias nas crianças que brincam com eles, né? É um ciclo longo, tomara que a gente dure tudo isso, né? Até esse cara vai, né, presentear um filho dele com um brinquedo desse. Mas é nesse sentido, é muito afetivo o negócio. Muito bom. Agora eu tenho uma pergunta para o Ralph da Bold. Deu para perceber que a valorização de pessoas é um aspecto muito importante na Bold. Você poderia nos dar um exemplo de uma melhoria importante que vocês implantaram para a gestão de pessoas na Bold nos últimos tempos? Posso, sim. Nós implantamos, por exemplo, o ciclo de desenvolvimento, que é uma ferramenta que, para cargos de gestão, de coordenação, de direção, nós fazemos um plano de desenvolvimento individual, nós fazemos um acompanhamento anual, inclusive acabamos de fazer o desse ano. Temos ferramentas como toda a direção, ela lê de cada colaborador que sai da companhia, uma pesquisa de satisfação que é feita, onde ele avalia a empresa, onde ele avalia a gestão, onde ele avalia desde o restaurante, o ambiente de trabalho, também é um exemplo. A criação da Unibold, há 3 anos atrás, que centraliza todos os nossos treinamentos e a gente vem avançando bastante nessa parte. Nós temos muito a fazer, temos muitos desafios, mas é uma parte que avançou bastante, né? E assim vai. A adequação das nossas lojas, que quando abrimos as primeiras, nós não tínhamos, por exemplo, uma condição dos funcionários da loja de ter uma cozinha em cada loja, um micro-ondas, né, para quem opta em almoçar, ou um refeitório em unidades maiores. Então, são evoluções naturais que a gente vem implementando e poderia falar muitas outras aqui. Obrigado. Muito obrigada, Ralph. Agora é uma pergunta para geral, inclusive também para mim. Qual a dica que vocês podem dar para quem está começando a empreender no quesito administração de caixa? Como administrar o caixa? Posso começar? A primeira coisa é não misturar o pessoal do empresarial. Separar isso bem, né? O que é da empresa, o que é da pessoa, é da pessoa. A gente vê muitas vezes exemplos, né, que as pessoas misturam e aí já não sabe mais o que é do pessoal, o que é da empresa e acaba confundindo, né, e não tendo o recurso necessário para fazer frente a todas as necessidades, né. E depois realmente é fazer conta, né. Eu acho que essa questão de caixa também é saber fazer preço, né. A gente vê também que muitas vezes, às vezes as pessoas não sabem formular o preço corretamente, né. Então entender profundamente de preço para poder precificar de forma correta, para ter o resultado correto proveniente das vendas da produção, né. E realmente criar um fluxo de caixa, prever, né? E tem muita gente que pode ajudar nisso. Inclusive o Sejascred junto com a CISDA, que tem um programa aí de mentoria e de curso aí de gestão de caixa. Eu acho que tem ferramentas aí para poder ajudar. Como o Paulo falou, os cursos, a gente está nesse processo, né, dos cursos e tal, isso é muito importante. Uma dica muito prática que eu dou, e isso é uma coisa que a gente viveu no nosso início, embrionário mesmo, foi empreender é um ato que tu assumir risco, tu tem que assumir riscos, né, porque senão tu não sai do lugar. Mas uma coisa que eu sempre tive muito forte em mim nesse início embrionário era de manter os nossos custos fixos dentro do controlável.
não dar um passo maior do que a nossa perna no que concerne o custo fixo, para não... Aquela questão do funcionário que eu falei, né? De não ter... Tu assumir um compromisso com alguém que tu não vai conseguir honrar. E isso é uma coisa que pelo menos para a gente, funcionou muito bem naquele início lá e fez a gente sair dessas amarras, né? A gente conseguiu, então, chegar num maior, no tamanho que a gente conseguisse sair dessas amarras aí de poder, então, começar a investir, poder assumir novas coisas. Mas, então, nesse sentido, assim. Vou fazer uma propaganda para a CIGES. A CIGES tem um curso que é financeiro, e aí ele ensina justamente a gente fazer a famosa DRE. E é muito importante saber fazer DRE do seu negócio. Faz todo sentido, porque às vezes a gente faz uma precificação na nossa cabeça e imagina que aquele produto X está vendendo muito bem, que é o meu melhor produto dentro da minha empresa, que a margem está boa, e aí, quando vai colocar lá na DRE, vem a verdade e aquele balde de água fria. E aí você descobriu. Então, a DRE ela te ajuda em vários segmentos, é bem importante, e a CIGES tem esse curso disponível, então vale super a pena. Eu vejo que um ponto importante também é trabalhar financiamentos de longo prazo para sustentar o crescimento das empresas. Com boas taxas de financiamento, nós temos no Brasil financiamentos inovação, né? Como, por exemplo, o Prodec, né? Prodec é um exemplo. Nós fizemos essa fábrica de chapas ali, nós buscamos o Prodec. Então, a gente trabalha sempre que é uma nova loja ou que é uma nova unidade, um lançamento de um produto, a gente procura buscar recursos de longo prazo, a juros, né, sempre bem negociados. Existe momento também para isso, né? Agora não está dos melhores, né? Mas mesmo assim ainda sempre tem oportunidade. Desculpa, eu falei Prodec, mas eu queria ter falado FINEP, né? Nós fizemos a fábrica de chapa com FINEP, nós temos o Prodec também, que é uma forma também de financiar a operação com incremento do ICMS aqui dentro de Santa Catarina. Mas a referência e a confusão que eu fiz foi com o FINEP, né? E para quem compra máquinas nacionais também, Finame, enfim, são várias as linhas, mas eu acho que o grande X é potencializar o crescimento da empresa ou das empresas, mas com o pé no chão, sem misturar e ficar recorrendo muitas vezes à linha de curto prazo, que é a do dia a dia. Então, nós temos lá na empresa a Eliana, nossa diretora, a Adri, gerente financeira, trabalho muito forte com os parceiros financeiros, essa busca por boas oportunidades e longo prazo. Acho que isso é importante. Nos comitês internos que trazem propostas, sempre já embasadas de onde vem o recurso, qual que é o retorno sobre esse recurso, às vezes também foge do orçado, foge do que a gente imagina, né, Ana Paula? Mas a grande maioria tem que estar certo, né? Afinal de contas, não fecha. Afinal de contas, o caixa é o rei, né? Obrigada, pessoal. Gostaria de fazer um fechamento. Tem muitas perguntas, mas a gente não vai conseguir estender. Eu gostaria de pedir para que a Ana e o Marcelo fizessem um fechamento dessa noite. Dicas, considerações para quem está começando agora no empreendedorismo. E assim para o Paulo e também para o Ralf, para a gente se encaminhar para os fechamentos. Tá bom. Acho que pegando o que nós todos falamos aqui, eu consegui, escutando vocês falar, escutando o Ralf, escutando o Paulo falar, eu consegui notar isso dentro da gente também, a Ana Paula também, mas eu converso mais com ela, né? Essa chama que o empreendedor tem, né? Essa coisa de estar sempre buscando alguma coisa, sempre olhando as coisas de maneira diferente, sempre procurando a oportunidade. Então, acho que ser empreendedor é isso. Quem tem isso, né, não deixa isso morrer. Não deixa isso desaparecer, porque é isso que vai te fazer seguir, né? Seria isso. Acho que a minha dica seria de continuar sempre acreditando na empresa. Claro que com todos os requisitos que a gente precisa para seguir em frente, mas assim, no início, a empresa às vezes não dá lucro. Mas não significa que você precisa desistir, você precisa achar o caminho certo. Então, acho que todas as histórias aqui, elas têm em comum que elas começaram difícil. E aí a gente continuou sempre. Então, se a gente tivesse desistido logo em seguida, a gente não estaria aqui hoje.
Então, não é fácil. E quando a gente escuta... Hoje em dia, na era da informática, principalmente na era do Instagram, eu sou da época do Instagram lá de 2016, que era um mato vazio. É bem diferente do que a gente tem hoje. E hoje a gente tem muita ilusão de que a empresa X fatura tanto, que a outra empresa fatura tanto, e aí a gente sempre acaba se comparando. Mas se a empresa está gerando isso, a minha não está boa. Então, nem sempre é o que parece. Procurem cursos, mentorias com pessoas que vão agregar valor à empresa de vocês. Então, às vezes, é muito a ilusão de tal curso X, tal, sabe, que eu vou resolver toda a minha vida. E eu já vi muito empreendedor que enxugou as contas e acabou colocando todo o seu dinheiro num curso de uma pessoa na internet, e não deu certo. Porque eu posso falar tudo que eu fiz aqui para vocês, e vocês vão aplicar na empresa de vocês e pode não dar certo. Então, é entender do negócio. Então, assim, faz sentido a gente procurar uma pessoa que realmente vai agregar, e não se iludir tanto com o negócio do vizinho, que é bem aquele ditado, a grama do vizinho sempre vai parecer mais verde. Mas ela é real? Não sei. Então, nunca desistir. No início, realmente não é fácil. Quando a gente acha que realmente não vai dar certo, aí que começa a virada. E aí vale a pena. Obrigada. Na Unic, a gente diz que o primeiro inverno sempre foi inesquecível. Paulo, pode ir. Então, eu acho que, para finalizar aí, os negócios, a gente tem que ter foco nos negócios. Às vezes, foco e persistência, né? No nosso caso lá, a gente fez... o empreendedor, ele tem várias ideias e várias iniciativas, mas nem todas dão certo, né? Mas eu acho que a mais importante é foco. Acreditar no que ele está fazendo e focar naquilo que está fazendo. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, fazer várias coisas ao mesmo tempo, e a coisa não é assim. E até você conhecer profundamente o setor que você está, isso leva tempo, né? Uma experiência que nós tivemos, né? A gente entendia que pelas nossas conveniências, a gente entendia que distribuir produtos para a conveniência seria um bom negócio, porque a gente tinha software, tinha frota, tinha depósito, tinha um monte de coisa. Quando a gente vai ver, a gente entrou nisso, depois de 1, 2, 3 anos, aí, a gente viu que não tinha nada a ver, não era o nosso foco, o nosso negócio era combustível, posto de gasolina, a conveniência estava dentro desse negócio, que é foco, né? Então, a gente é bem focado no negócio posto de gasolina e verticalizado. Então, eu penso que uma dica para deixar aqui para os empreendedores aqui é foco, acreditar e foco. E a mesma coisa com a questão da paciência, né? Tem que ter o tempo de amadurecer, não é a gente... É que nem a safra, né? Tem que plantar, tem que regar para colher um dia, né? Isso pode demorar também, mas se tem foco, se tem determinação e acredita, isso vai dar certo. Obrigada, Paulo. Ralf. Olha, eu vejo a importância do associativismo, né? As possibilidades ímpares que nós temos, tanto de acessibilidade, de acesso em Jaraguá do Sul, seja através da própria CIGES, né? Toda a riqueza que é o empreendedorismo na nossa região, exemplos de excelência, benchmarking, troca. Então, se eu pudesse deixar aqui uma dica, ou, enfim, algo que eu procuro praticar e incentivar dentro da Bold, vamos visitar empresas, vamos conversar, vamos participar de rede de relacionamento, falar sobre negócio, aprender com o vizinho, estudar o que deu certo, o que deu errado, porque, nossa, é uma forma tão acessível e tão próspera, né, de aprender e de trocar, que é muito bacana. Em Jaraguá do Sul tem essa particularidade, né? É uma cidade onde você consegue conversar com as pessoas, acessar as pessoas, são pessoas simples, são empresas simples, e isso, para mim, é uma das maiores riquezas da nossa cidade, e olha que ela tem muitas, né? Mas esse acesso para quem empreende aqui, de poder trocar e aprender e participar de diversas instituições ou até grupos que nós temos aqui, é muito rico em Jaraguá do Sul, então façam sem moderação. Obrigado. Realmente faz toda a diferença, né? A gente vê no dia a dia dos nossos núcleos, nossos programas de mentoria, seu Célio que está aqui,
Sempre o seu Célio nos fala, né? A pessoa que está ocupando a cadeira do diretor, do presidente ou do empreendedor que está começando o seu negócio, ele se vê muitas vezes sozinho. Não tem com quem conversar, não tem com quem dividir, não tem com quem achar uma solução. Então, a nossa casa está aqui para isso. Que bom que a gente pode compartilhar, que a gente tem essas aberturas e que a gente tem esses cases de sucesso aqui dentro da nossa casa. Agradecer a todos. Ralf, muito obrigada. Paulo, obrigada. Ana, Marcelo, muito obrigada. A Ana, nossa presidente, que sempre nos inspira, nos ajuda, o pessoal da nossa diretoria também, os vices que estão todos aqui. E gostaria, daí, como uma forma de agradecer vocês, entregar uma pequena lembrança pela presença de vocês hoje, né? Convidar a Ana e a Lu para me ajudar a entregar, Daniel. Lembrando que contamos com a presença de todos os nossos associados na celebração dos 85 anos da Assiges. Ele acontece no próximo dia 22 de junho com a palestra do Thales Gomes. Agradecemos a todos pela presença e desejamos uma boa noite.